Seção 1. Um convite a um jardim perigoso, apresentando o Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições não é um simples jardim. É uma floresta densa de ideias. É um desafio lançado ao leitor dos nossos tempos. Este livro, de autoria do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, exige sua atenção plena. É uma obra que destrincha o mundo contemporâneo e faz isso com a precisão de um cirurgião, mas com o ardor de um profeta. Muitos acharão suas conclusões inquietantes. Alguns as acharão revoltantes. Poucos ficarão indiferentes. Essa é a sua força. Olavo de Carvalho é um nome que provoca reações fortes. Ele foi filósofo, professor, escritor. Ele se distanciou do consenso acomodado da academia. Sua voz foi, muitas vezes, um alerta solitário. Ele falou de verdades esquecidas. Ele apontou para o abismo ao qual a sociedade moderna se precipita. O Jardim das Aflições é uma pedra angular de sua vasta produção intelectual. Ali estão condensadas muitas das suas preocupações centrais. É um guia para aqueles que ousam questionar. O próprio título já é uma metáfora profunda. Ele faz alusão ao Jardim de Epicuro. Este filósofo da antiguidade buscava uma vida de contemplação serena. Buscava a liberdade da dor e da perturbação mental. Mas o Jardim de Carvalho é diferente. É um jardim das aflições. É o mundo moderno, distorcido e pervertido. É um lugar onde a busca pelo prazer leva a um sofrimento ainda mais profundo. É um cenário moldado pela falsidade e pela sede de poder. Este livro mapeia esse território sombrio. Prepare-se para uma jornada por este jardim perigoso. Este ensaio buscará iluminar alguns de seus caminhos. Vamos explorar seus argumentos centrais. Analisaremos a crítica de Carvalho aos nossos tempos. O objetivo não é simplificar aquilo que é inerentemente complexo. Pelo contrário, é incentivar o engajamento intelectual. É despertar a reflexão. As verdades encontradas nestas páginas são duramente conquistadas. Exigem esforço. Exigem honestidade intelectual de quem lê. Seção 2. O pensador por trás das trincheiras. A posição intelectual de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi mais do que apenas um escritor. Ele foi um guerreiro cultural. Ele se via engajado numa batalha pela alma da civilização. Seus escritos são suas armas nessa luta. Ele não fugia da controvérsia. Aliás, muitas vezes ele parecia até mesmo cortejá-la. Ele acreditava que a verdade precisava ser dita. Precisava ser dita em alto e bom som, principalmente quando era impopular. Essa postura lhe rendeu tanto seguidores fiéis quanto inimigos figadais. Ele foi uma figura impossível de ignorar no cenário intelectual brasileiro. Um pilar central da filosofia de Olavo é a primazia da consciência individual. Ele batia na tecla, incansavelmente, da necessidade do autodidatismo. Ele incentivava seus alunos e leitores a pensarem por si mesmos. O verdadeiro conhecimento, para Olavo, começa com a introspecção. Começa com o exame rigoroso da própria experiência de cada um. Isso está a anos-luz da decoreba universitária. É um chamado a uma vida intelectual autêntica. Uma vida de busca genuína pelo saber. Sua crítica à filosofia acadêmica era demolidora. Ele via boa parte dela como um jogo estéril. Ele condenava o distanciamento dela das preocupações da vida real, do dia a dia. Acusava-a de estar a serviço do poder, e não da verdade. As ideologias predominantes, a seu ver, eram prisões intelectuais. Eram feitas para bitolar o pensamento, não para expandi-lo. Olavo buscava romper essas correntes. Ele pretendia reintroduzir uma compreensão filosófica mais robusta, fincada nos clássicos. Uma filosofia que se debruça sobre as questões fundamentais da existência humana. O contexto da sua obra é fundamental. Ele escrevia como que de dentro de uma fortaleza sitiada. Ele via a cultura ocidental em um estado avançado de decomposição. Ele via os padrões intelectuais e morais em colapso.
Sua obra é uma tentativa de diagnosticar essa enfermidade e também uma tentativa de apresentar um remédio. Essa cura envolve um retorno aos princípios fundantes, exige a redescoberta de tradições espirituais e intelectuais. Sua voz, portanto, é de urgência. É um chamado ao despertar antes que seja tarde demais. Seção 3. Navegando pelos espinhos. Temas principais em O Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições tece diversos temas cruciais. A filosofia é central, mas não como uma disciplina abstrata. Carvalho encara a filosofia como uma ferramenta vital para compreender a realidade. É um modo de vida. É o meio pelo qual um indivíduo pode se orientar no mundo. O livro mergulha na história da filosofia. Ele mostra como as ideias têm consequências concretas. Demonstra como erros filosóficos podem levar a desastres sociais. Essa é a filosofia que se torna relevante e urgente. A análise política é outra vertente principal. Carvalho disseca a natureza do poder. Ele examina suas manifestações modernas. Ele é profundamente crítico do que chama de mentalidade revolucionária. Essa mentalidade, ele argumenta, busca destruir a ordem existente. Ela faz isso em nome de uma utopia imaginada. O resultado, no entanto, é frequentemente tirania e sofrimento. O livro explora os mecanismos de controle político. Ele desmascara a retórica usada para enganar as massas. É um alerta contundente sobre os perigos do poder desenfreado. A cultura também passa pelo escrutínio intenso de Carvalho. Ele lamenta o declínio da alta cultura. Ele lamenta profundamente a perda da profundidade espiritual na arte e literatura modernas. Ele vê a cultura contemporânea como frequentemente superficial e degradada. Ela serve para distrair em vez de iluminar. Ela promove o conformismo em vez do pensamento crítico. No entanto, ele também acena com a possibilidade de renovação cultural. Essa renovação deve vir dos indivíduos. Ela deve vir daqueles que ousam defender padrões mais elevados. Esses temas, filosofia, política e cultura, não são tratados isoladamente. Carvalho mostra sua profunda interconexão. Ideias filosóficas moldam os sistemas políticos. Os sistemas políticos, por sua vez, influenciam a expressão cultural. A cultura, então, retroalimenta o entendimento filosófico. É uma interação dinâmica. O Jardim das Aflições revela essa teia complexa. Ele mostra como uma crise em uma área inevitavelmente afeta as outras. O livro oferece uma visão holística do nosso dilema civilizacional. É um mapa das forças que moldam nosso mundo. Seção 4. O espelho da modernidade. O olhar incisivo de Carvalho. O Jardim das Aflições ergue um espelho implacável diante da sociedade moderna. Ele reflete uma imagem que muitos prefeririam não ver. Carvalho disseca meticulosamente as ilusões sobre as quais a modernidade é construída. Ele argumenta que nossa era é caracterizada por um profundo auto-engano. Acreditamos ser esclarecidos e livres. No entanto, somos frequentemente escravizados por novas formas de ignorância e controle. O livro desafia essas suposições confortáveis. Ele força uma reavaliação do que significa ser moderno. Um dos alvos centrais da crítica de Carvalho é o materialismo. A crença de que apenas a matéria é real. Isso, ele argumenta, leva a uma visão empobrecida da vida humana. Ele ignora as dimensões espirituais e intelectuais da nossa existência. O relativismo é outro alvo. A ideia de que não existe verdade objetiva. Isso mina a própria possibilidade do conhecimento. Leva a um mundo onde vale tudo. O cientificismo, a fé cega na ciência, como única fonte de conhecimento, também entra na mira. Carvalho respeita a verdadeira ciência, mas ele alerta contra seu uso ideológico indevido. O conceito da mentalidade revolucionária é central em sua análise. Não se trata apenas de revoluções políticas.
É uma condição psicológica e espiritual. É uma insatisfação permanente com a realidade. É um desejo de refazer o mundo segundo um ideal abstrato. Essa mentalidade, sustenta Carvalho, é inerentemente destrutiva. Ela despreza a tradição, a experiência e o bom senso. Ela leva a um estado perpétuo de agitação e conflito. O Jardim das Aflições traça as raízes históricas e as consequências devastadoras dessa mentalidade. Além disso, Carvalho examina a perda da responsabilidade individual na sociedade de massas. À medida que o poder se torna mais centralizado e anônimo, os indivíduos se sentem impotentes. Eles abdicam de seu julgamento moral. Eles se conformam aos ditames do coletivo. Isso cria um terreno fértil para a manipulação. O livro é um chamado para resgatar a soberania individual. Ele incita os leitores a resistir às pressões da opinião de massa. Ele defende o poder do indivíduo consciente de discernir a verdade. Esta é uma tarefa difícil, mas necessária, em nossos tempos. Seção 5. Epicuro incompreendido, a perversão do prazer e o reinado do poder. O título, O Jardim das Aflições, faz referência direta a Epicuro. O filósofo grego antigo fundou uma escola conhecida como O Jardim. Para Epicuro, o objetivo da vida era a ataraxia, um estado de tranquilidade. Era estar livre do medo e da dor. Isso seria alcançado através de prazeres simples, amizade e contemplação filosófica. Seu jardim era um refúgio da agitação do mundo. Era um espaço para cultivar a sabedoria e a paz interior. Esse ideal original é crucial para entender o argumento de Carvalho. Carvalho argumenta que esse ideal epicurista foi profundamente mal compreendido e pervertido. No mundo moderno, a busca pelo prazer geralmente significa algo bem diferente. Pode significar a busca frenética por bens materiais. Pode significar ceder a prazeres fúteis. Pode significar uma fuga de qualquer forma de desconforto ou responsabilidade. Este não é o prazer sereno que Epicuro idealizou. É uma caricatura. É uma receita para a ansiedade e o vazio, não para a tranquilidade. O jardim moderno oferece distrações passageiras, não uma satisfação duradoura. Essa perversão do prazer não é acidental. Carvalho sugere que ela é frequentemente incentivada e manipulada por aqueles que estão no poder. Uma população entretida com futilidades é mais fácil de controlar. Uma sociedade que desvaloriza o pensamento profundo e as preocupações espirituais é mais suscetível à propaganda. O Estado e outras instituições poderosas frequentemente entram em cena. Eles prometem oferecer segurança e felicidade. Mas isso geralmente vem ao custo da liberdade individual e do bem-estar genuíno. Os prazeres oferecidos são, muitas vezes, correntes disfarçadas. Assim, nasce o Jardim das Aflições. É um mundo onde a promessa de felicidade leva a novas formas de sofrimento. É um lugar onde o abraço do Estado se torna um estrangulamento. O indivíduo, buscando paz e prazer, se vê enredado. Ele é pego numa teia de controles externos e ansiedades internas. O livro de Carvalho é uma tentativa de expor essa trágica ironia. É um chamado para redescobrir o verdadeiro significado de uma vida filosófica. Uma vida vivida com consciência, não com ilusão. Seção 6. A sombra do poder, degeneração política e a miragem coletiva. A análise de Olavo de Carvalho sobre o poder político em O Jardim das Aflições é implacável. Ele enxerga a política moderna, em grande parte, como um teatro de ilusões. Por trás dos ideais declarados e da nobre retórica, desenrola-se uma luta implacável pela dominação. Ele examina minuciosamente os mecanismos pelos quais o poder é adquirido, mantido e expandido. Ele é particularmente cauteloso com qualquer concentração de poder. Ele a vê como uma ameaça inerente à liberdade individual e à genuína ordem social. Sua obra serve como um lembrete constante.
O poder corrompe. Uma parte significativa de sua crítica é direcionada às ideologias coletivistas. Estas incluem o socialismo, o comunismo e várias formas de globalismo. Carvalho argumenta que essas ideologias, apesar de suas promessas de igualdade e justiça, levam inevitavelmente à opressão. Elas sacrificam o indivíduo à entidade abstrata do coletivo. Elas fortalecem uma nova classe dominante. Essa classe governa em nome do povo, mas frequentemente contra seus verdadeiros interesses. Ele desconstrói meticulosamente as falácias filosóficas que fundamentam esses sistemas. Ele aponta para seu histórico de fracasso e brutalidade. A erosão do verdadeiro discurso político é outra grave preocupação. Carvalho observa que o debate genuíno é cada vez mais substituído por propaganda. Slogans e apelos emocionais prevalecem sobre o argumento racional. A própria linguagem é manipulada para obscurecer a verdade e demonizar oponentes. A mídia e as instituições de ensino, ele sugere, frequentemente desempenham um papel nesse processo. Elas se tornam ferramentas de doutrinação, em vez de esclarecimento. Isso dificulta aos cidadãos formar uma compreensão precisa das realidades políticas. Isso fomenta um clima de confusão e cinismo. No cerne dessa degeneração política está o conflito entre o indivíduo e o Estado. Carvalho defende os direitos e a dignidade do indivíduo. Ele vê o Estado, particularmente em sua forma moderna e expansiva, como um potencial leviatã, um monstro que ameaça devorar a liberdade pessoal. O Jardim das Aflições é uma defesa da esfera de autonomia do indivíduo. É um chamado para resistir às invasões de um Estado arrogante e controlador. Defende uma ordem política que sirva ao florescimento humano, não ao seu próprio engrandecimento. Esta é uma mensagem atemporal, sempre relevante. Seção 7. Cultura em crise. A destituição do sentido e da beleza. A crítica cultural em O Jardim das Aflições é profunda e intensamente pessimista. Carvalho percebe um declínio generalizado na cultura ocidental. Ele argumenta que o que hoje se passa por cultura frequentemente não passa de uma pálida imitação de sua glória passada. Os altos padrões foram abandonados. A busca pela beleza, verdade e bondade foi substituída por um fascínio pelo trivial, pelo feio e pelo transgressor. Isso não é meramente um problema estético. Para Carvalho, é um sintoma de um mal-estar espiritual mais profundo. Uma cultura que perde sua conexão com o transcendente, perde sua alma. Ele examina o papel dos intelectuais e artistas nesse processo. Historicamente, eles eram frequentemente os guardiões dos valores culturais. Eram criadores de sentido. Agora, ele sugere, muitos se tornaram agentes da desconstrução. Eles trabalham ativamente para minar a tradição e ridicularizar as normas estabelecidas. Em vez de elevar o espírito humano, muitas vezes contribuem para sua degradação. Existem exceções, é claro. Carvalho reconhece aqueles que resistem à maré. Mas ele vê a tendência dominante como uma de autodestruição cultural. Um desmantelamento deliberado da nossa herança. Um aspecto crucial desta crise é o ataque à verdade objetiva e ao senso comum. As filosofias pós-modernas popularizaram a ideia de que todo significado é subjetivo, que todas as narrativas não passam de meros jogos de poder. Isso, argumenta Carvalho, leva a um deserto cultural. Se nada é verdade, então tudo é permitido. Se o senso comum é descartado como ingênuo, então a sociedade perde o rumo. O resultado é uma cultura de confusão e niilismo. Uma cultura onde se torna cada vez mais difícil distinguir entre o bem e o mal, o belo e o feio. No entanto, o Jardim das Aflições não está inteiramente desprovido de esperança. Em meio às ruínas, sugere Carvalho, a busca por uma expressão cultural autêntica pode começar. Isso requer um esforço consciente.
exige um retorno aos princípios fundamentais. Significa valorizar a qualidade em detrimento da novidade. Significa buscar profundidade em vez de superficialidade. A tarefa da renovação cultural recai sobre os indivíduos. Cabe àqueles que ainda se importam com tais coisas preservar e criar. Construir oásis de sentido em um deserto de absurdos. Esta é uma empreitada desafiadora, mas essencial. Seção 8. Raízes antigas, males modernos, a sabedoria perene do passado. Um tema recorrente na obra de Olavo de Carvalho, e de forma marcante em O Jardim das Aflições, é a profunda relevância da sabedoria antiga. Ele se volta constantemente para a tradição filosófica clássica. Isso inclui as ideias de pensadores gregos como Platão e Aristóteles. Abrange também o estoicismo romano. Bebe intensamente da herança filosófica cristã, particularmente de Agostinho e Tomás de Aquino. Carvalho acredita que essas fontes antigas oferecem verdades atemporais. Verdades que foram tolamente descartadas pelo pensamento moderno, causando-lhe grande prejuízo. Ele argumenta que muitos problemas modernos não são inteiramente novos. Muitas vezes, são velhos erros com nova roupagem. As ideias dos mestres do passado podem nos ajudar a identificar esses erros. Eles podem nos fornecer as ferramentas intelectuais para combatê-los. Por exemplo, a compreensão antiga da natureza humana é muito mais rica, ele argumenta, do que muitas teorias psicológicas modernas. A ênfase clássica na ética das virtudes oferece uma estrutura moral mais robusta do que o relativismo contemporâneo. Ao estudar os antigos, podemos adquirir uma perspectiva mais profunda sobre nossos próprios dilemas. Carvalho é um crítico ferrenho do presentismo. Trata-se da crença arrogante de que o presente é sempre superior ao passado, que as ideias atuais são necessariamente mais avançadas que as antigas. Ele vê isso como uma forma de ignorância histórica. Isso nos desconecta da sabedoria acumulada por séculos. Deixa-nos vulneráveis a repetir os erros do passado. O Jardim das Aflições defende vigorosamente a importância da história. Ele defende o estudo da filosofia perene, as verdades fundamentais que se repetem através de diferentes épocas e culturas. A recuperação dessas ferramentas intelectuais perdidas é essencial para compreender a realidade. A educação moderna, muitas vezes, falha em fornecê-las. Ela se concentra em informações especializadas, em vez de princípios fundamentais. A obra de Carvalho busca remediar essa deficiência. Ele incentiva um retorno aos grandes livros. Ele propõe uma forma de aprendizado que cultive o pensamento crítico e o discernimento. Ao nos reconectarmos com nossas raízes antigas, podemos navegar melhor pelas complexidades do mundo moderno. Podemos encontrar âncoras numa era de tanta desorientação. Este é um caminho para a genuína libertação intelectual. Seção 9. Saindo das sombras, um chamado à coragem intelectual. O Jardim das Aflições não é um livro reconfortante. Sua mensagem é desafiadora, até mesmo dura. Ele pinta um quadro sombrio da condição moderna. No entanto, não é um convite ao desespero. Pelo contrário, é um chamado. É um chamado à coragem intelectual. É um convite para encarar verdades incômodas. Olavo de Carvalho não oferece soluções fáceis. Ele oferece algo mais valioso: uma estrutura para o entendimento. Ele fornece ferramentas para o pensamento crítico. O resto fica por conta de cada leitor. O livro exige um engajamento ativo. Exige que o leitor reflita profundamente sobre seus argumentos. Incentiva um exame rigoroso das próprias crenças e suposições. Será que nós também estamos presos nas ilusões da modernidade? Será que, sem nos darmos conta, aceitamos as narrativas do poder? Estas não são perguntas fáceis. Respondê-las exige honestidade,
e a disposição para ser tirado da zona de conforto. Esse processo de autoexame é o primeiro passo em direção à liberdade intelectual. É o começo da verdadeira educação. Uma das lições centrais de O Jardim das Aflições é a importância de encarar a realidade como ela é, não como gostaríamos que ela fosse, não como as ideologias nos dizem que ela deveria ser. Isso significa reconhecer a escuridão e os perigos, mas também significa reconhecer o poder perene da verdade, da razão e do espírito humano. Carvalho acreditava na capacidade da mente individual de discernir a verdade. Ele confiava no poder do pensamento claro para dissipar a confusão. Esta é uma postura otimista, apesar da severidade de suas críticas. No fim das contas, O Jardim das Aflições incentiva o leitor a pensar por conta própria. Não é um dogma para ser aceito cegamente. É um estímulo para continuar investigando. Os temas discutidos, a natureza do poder, a crise da cultura, a deturpação dos ideais, são de importância perene. Eles exigem nossa atenção constante. Ao interagir com as ideias desafiadoras de Carvalho, seja concordando ou discordando, o leitor é levado a afiar o próprio intelecto, para se tornar um participante mais consciente e responsável no drama da existência humana. Esse é, talvez, o legado mais duradouro do livro.